Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta, hein? Nosso sétimo encontro, hoje um tema muito legal, também, né? De todos que a gente já falou, acho que todos são muito legais. Hoje, mais ainda, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de fatos jurídicos processuais, atos processuais e negócios jurídicos processuais, tá bom? Nosso foco, eu já adianto, pessoal, vai ser atos e negócios. Por quê? Porque sobre fatos a gente fez um levantamento, evidentemente, para saber daquilo que é mais cobrado, né, em provas objetivas, e a gente chegou à conclusão de que atos e negócios é o nosso foco maior, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro, rapidamente vamos falar um pouquinho a respeito de fato jurídico. Nós temos muita polêmica, né, em torno do conceito. Se a gente pegar a obra do professor Fred Didier Júnior, por exemplo, né, ele tem um capítulo próprio lá onde ele já começa dizendo justamente isso. Nós temos uma polêmica muito grande em torno do conceito do que seria um fato jurídico, processual. E aí, talvez seja mais interessante a gente pensar em fato jurídico, né, como um acontecimento jurídico, processual em sentido amplo, também a gente pensar em fato em sentido estrito, e a gente pensar, obviamente, nos atos processuais. Por quê? Porque a polêmica é tão grande na doutrina que a gente não consegue chegar numa corrente que seja, digamos assim, aquela que mais prevalece. Aliás, nós temos 4 posicionamentos, tá certo? Então, o que eu penso que seria mais relevante? A gente pensar assim em relação a fato jurídico. Fato jurídico processual em sentido amplo, ele vai abranger o fato em sentido estrito e vai abranger os atos processuais. E o que seriam os atos processuais? A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o que seriam esses fatos jurídicos, esses acontecimentos jurídicos em sentido estrito, que se enquadrariam dentro do conceito de fato jurídico amplo? A gente poderia pensar assim, olha, por exemplo, fatos não humanos, não praticados, né, evidentemente, através dos seres humanos, podemos assim afirmar. Vamos imaginar uma força maior. Se a gente pegar o artigo 313, vamos lá, vamos diretamente a ele, que a gente já fala um pouquinho de suspensão do processo, não é, pessoal? Vamos até o 313 e a gente vai dar uma olhadinha nos seus incisos, mais especificamente no inciso 6º. O 313 é aquele que diz assim, olha, suspende-se o processo, são as causas de suspensão do processo. Aliás, eu já chamo a atenção de todos os queridos amigos, uma dica importantíssima, porque foi uma alteração legislativa, né, que nós tivemos no nosso CPC de 2015, que já teve alteração durante a vacácio, né, também, como vocês sabem. Eu vou apenas fazer uma observação rápida antes de ir para o inciso 6º, para dizer para vocês o seguinte, nós tivemos o acréscimo de 2 incisos nas causas de suspensão do processo. Por exemplo, o inciso 9º, que diz o seguinte, que suspende-se o processo também pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a patrona da causa, e o inciso 10. Então, são os 2 últimos incisozinhos do 313, dizendo que também suspende-se o processo quando o advogado, e não a advogada, responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Então, tornando-se mãe, tornando-se pai, são 2 hipóteses, né, de suspensão do processo. E a gente tem depois, amigos, se vocês puderem dar uma olhadinha, 2 parágrafos no próprio 313, o parágrafo 6º e o parágrafo 7º, que tratam do período, né, de suspensão aí do processo em razão dessas 2 condições. Voltando ao inciso 6, que é o que nos interessa, não é mesmo? Aí eu disse a vocês, né, é uma hipótese de fato jurídico em sentido estrito, ou seja, é um fato não humano. A força maior é uma das hipóteses de suspensão do processo. Suspende-se o processo, inciso 6, por motivo de força maior. Tá bom? Esse é um exemplo que eu traria aqui para todos vocês também. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer, pessoal, né? Aliás, só aproveitando, né, quando a gente fala de força maior, a gente está falando de um fato imprevisto, né, de um fato insuperável, por exemplo, a greve dos servidores do judiciário. Mas uma outra situação que a gente poderia colocar também, e isso já tem a ver diretamente, né, com os atos processuais, são aquelas situações de calamidade pública, não é? Se a gente for olhar no artigo 222, permitam fazer uma abertura rápida aqui, uma leitura para vocês também, para a gente enquadrar isso dentro dos fatos jurídicos em sentido estrito, né? Se a gente olhar para o 222, a gente tem a seguinte redação, pessoal. Na comarca, primeiro no caput e depois eu vou para o parágrafo 2º. Na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá
prorrogar os prazos por até 2 meses. Nós sabemos muito bem, meus amigos, que o nosso país, por ter uma dimensão continental, isso é de conhecimento evidentemente de todos, né? Nós temos algumas comarcas onde realmente o acesso é difícil. Se a gente pensar nos grandes estados, né? Se a gente pensar nos estados da região norte, por exemplo, se a gente pensar no Pará, se a gente pensar no estado do Amazonas, realmente a gente tem dificuldade de se chegar em algumas localidades, né, por conta do acesso ser difícil mesmo. Realmente é difícil o transporte. O juiz vai analisar caso a caso e tem a possibilidade, então, de prorrogar os prazos por até 2 meses. O que é que nos interessa dentro desse contexto? Ah, Maurício, foi bom você ter falado disso, porque isso já caiu em prova objetiva. Já caiu. Realmente já caiu essa possibilidade de prorrogação, com uma referência ao parágrafo 2º do 222, que diz o seguinte, pessoal: havendo calamidade pública, o limite previsto no caput, que é de 2 meses, para prorrogação de prazos, poderá ser excedido. Quer dizer, em se constatando uma situação de calamidade pública, o juiz poderia prorrogar os prazos para além dos 2 meses nessas comarcas onde nós tivermos, né, comarca, seção ou subseção judiciária, onde nós tivermos dificuldade no transporte. Então, apenas para exemplificar, pessoal, eu disse que fatos jurídicos a gente vai fazer apenas um apanhado, né? Como a gente tem bastante polêmica, resumindo o que a gente falou até agora, como a gente tem bastante polêmica em torno do conceito, principalmente doutrinariamente falando, né? A gente faz então essa divisão, ou seja, a gente pega o fato jurídico processual em sentido amplo, abrangendo o fato jurídico em sentido estrito, que são exemplos como esses que eu mencionei para vocês, ou seja, fatos não humanos, coloquei a força maior, coloquei também a questão da calamidade pública para fins de prorrogar um pouco mais esse prazo, que já pode ser prorrogado nas comarcas, seções ou subseções judiciárias onde for difícil o transporte. O prazo é de 2 meses, não se esqueçam, não é de 60 dias, não é? É, Maurício. É bom lembrar isso porque são coisas diferentes, não é? 2 meses é um prazo diferente de 60 dias, não é? E além disso, os atos processuais, que é o que a gente vai começar a falar a partir de agora. Eu peço apenas um instantinho, amigos, né, da atenção de todos vocês, com toda a humildade do mundo, antes que a gente ingresse nos atos processuais, para dizer o seguinte, em relação a fatos, e a gente fecha os fatos jurídicos processuais. O fato jurídico, na verdade, em si, ele vai adquirir este adjetivo, esse qualificativo de processual, quando ele passa a ser um fato jurídico processual, quando ele é tomado como um suporte fático de uma norma jurídica processual e se refira a algum procedimento, né, atual ou mesmo um procedimento futuro. Nós não temos fato jurídico que não se possa relacionar a algum processo, mas nós temos sim fatos jurídicos processuais não integrantes da cadeia procedimental. Tudo isso, evidentemente, desde que ocorridos enquanto pendente o procedimento a que estejam relacionados ou se refiram também a um procedimento futuro. A ideia é pensar assim, em fato jurídico como um acontecimento jurídico que vai adquirir, que vai incorporar este adjetivo, esse qualificativo de processual, quando ele é tomado como, usando uma expressão também muito comum na doutrina, né, fatispecie, né, quando ele é tomado como suporte fático de uma norma jurídica processual e traz referência e se refira a algum procedimento, ainda que seja um procedimento atual, ainda que seja um procedimento futuro. Agora, os atos processuais, eles estão dentro deste conceito, né, de fato jurídico processual em sentido amplo. Repito, o amplo abrange o estrito, exemplos que eu já dei para vocês, né? Poderia acrescentar mais um, pessoal, né? Poderia acrescentar a morte. Se a gente for olhar lá no artigo 110, lembrei, além da força maior, né? Além também da calamidade pública, permitam humildemente, só para a gente fechar mesmo, pessoal, né? Se a gente for olhar lá para o artigo 110 do CPC, ele diz assim, né? Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, que é o que fala da suspensão do processo, parágrafos 1º e 2º. Então, agora sim, eu fecho mesmo os fatos jurídicos, né, em sentido estrito com esses exemplos, e os atos processuais, nós vamos começar agora, os dois
compondo os fatos jurídicos em sentido amplo. Fechado? Então vamos lá, pessoal. Atos processuais. Atos processuais e negócios jurídicos processuais são temas muito importantes. Então, quando a gente fez a divisão do nosso conteúdo, a gente pensou, né, principalmente do conteúdo programático, e aqui eu quero agradecer imensamente a minha querida amiga Yasmine, professora Yasmine. A gente fez uma divisão justamente pensando, focando em provas objetivas, né, os temas que têm sido mais cobrados. Atos processuais são todos aqueles atos jurídicos que têm algum tipo de relevância, de importância para o processo ou, de alguma forma, esses atos podem influenciar, por isso eles assumem importância, a atuação do próprio Estado juiz no curso de todo o procedimento. Por isso que a gente fala que nós temos atos praticados pelo juiz, atos praticados pelas partes, atos praticados pelo escrivão, pelo chefe de secretaria, não é? Ou seja, repito, amigos, são todos os atos jurídicos que têm relevância para o plano do processo, ou que de alguma forma podem influenciar, ou seja, eles assumem uma importância, podem influenciar a atuação do Estado juiz ao longo de todo o procedimento. Dentro desses atos, por exemplo, a gente pode afirmar a sentença proferida pelo magistrado é, sem sombra de dúvidas, um ato jurídico processual. Se a gente parar para pensar, a determinação da citação da parte ré ou da parte requerida é um ato jurídico processual. A intimação, a comunicação dos atos processuais através de cartas, né, de carta precatória, de carta rogatória, de carta de ordem, todos são atos processuais, na verdade, vão influenciar ao longo de todo o procedimento. E, sem sombra de dúvidas, influenciam a própria atuação do Estado hífen juiz. Por quê? Porque a gente lembra do princípio do impulso oficial. A partir do instante em que você exerce o princípio dispositivo, né, provocando o judiciário, e a gente falou isso no nosso primeiro encontro, quando nós tratamos de normas fundamentais, você provoca a atuação do Estado juiz e depois ele tem que, obviamente, dar um impulso oficial. Esse impulso oficial passa, sem sombra de dúvidas, pela prática de atos processuais, mas não só pelo Estado juiz. As partes também vão praticar esses atos processuais, o escrivão, o chefe de secretaria também, e por aí vai. Também temos que levar em consideração, amigos, né, dentro desse contexto, que se nós tomarmos como ponto de partida o fato de que o processo em si, esse instrumento colocado à disposição de todo e qualquer cidadão para a solução dos seus conflitos de interesses, se o processo em si é um procedimento, se caracteriza por atos processuais que vão ser praticados ao longo desse procedimento em contraditório, porque sempre nós precisaremos ter o contraditório, claro que tirando aquelas situações em que o contraditório é diferido, mas não deixaremos de ter. Não deixaremos de ter, ele é só diferido, ele é jogado um pouquinho lá para frente. Como ocorre com uma tutela de urgência, por exemplo, só daí a gente já consegue compreender a importância da prática dos atos processuais, não é, pessoal? E esses atos processuais, eles acabam se manifestando, né, de uma forma muito clara, através dos sujeitos processuais. Por isso, uma parcela da doutrina, e eu diria que a parcela majoritária da doutrina, ela define os atos processuais como sendo atos jurídicos praticados pelos sujeitos do processo. Repito, atos jurídicos praticados pelos sujeitos do processo que se destinam, esses atos, a produzir efeitos no processo em relação ao qual são praticados. Para que a gente tenha a própria movimentação do processo em si. Então, se o processo é um procedimento em contraditório e eu preciso respeitar essa garantia constitucional ao longo de todo o seu trâmite, há que se respeitar, evidentemente, que são os sujeitos do processo que praticarão esses atos processuais. Volto a afirmar, juiz, partes, né? Escrivão, chefe de secretaria, aí nós temos o próprio MP, quando vai atuar também como fiscal da ordem jurídica, não é? A advocacia pública também vai praticar os atos processuais, a defensoria pública, os terceiros intervenientes, né? São, digamos assim,
atos praticados, um resumo, né, muito simplório, atos praticados para que a gente tenha todo esse procedimento caminhando como deve caminhar, com respeito às garantias constitucionais e agora também infraconstitucionais, né, evidentemente, por conta das normas fundamentais do processo civil, os artigos 1º a 12, para que a gente tenha um feito sem nulidade, sem vício, sem mácula, que é o que todo mundo quer. Não é verdade, amigos? Que é o que todo mundo busca. Um processo que não seja viciado, que não traga nenhum tipo de nulidade, muito menos de anulabilidade. E você só vai ter isso a partir do instante em que você obedece às normas fundamentais. Ah, Maurício, está aí. Um ótimo tema, né? Para, de repente, escrever numa prova dissertativa. Você fazer um paralelo entre o respeito, o necessário respeito, a necessária obediência às normas fundamentais do processo civil e a importância da prática correta dos atos processuais. Eu trago aqui, pessoal, apenas para finalizar essa abordagem inicial, para que a gente possa ingressar nos atos das partes, né, para que a gente possa ingressar nos atos do juiz, nos atos também praticados pelo escrivão-chefe de secretaria, uma pequena definição, e aqui essa definição é minha, baseado no professor Daniel Assunção, baseado no professor Alexandre Freitas Câmara, professor Fred Didier Júnior, uma pequena definição do que seria o ato processual, para dizer que, além do que nós já falamos, evidentemente, né, para dizer que todo ato processual, então, é praticado por algum dos sujeitos do processo. E a gente pode afirmar tranquilamente que esses sujeitos do processo são não somente o órgão jurisdicional, como as partes, né, e ainda todos os sujeitos do contraditório, todos que precisam passar obviamente pelo crivo do contraditório. Maurício, o contraditório está dentro do devido processo legal? Indiscutivelmente. O professor Nelson Neri Júnior, aproveitando que a gente está falando de doutrinador, ele diz assim, inclusive, na sua obra Princípios do Processo na Constituição, que eu até recomendo muito a leitura para todos vocês, pessoal, ele diz assim, que o legislador constituinte, ele deveria ter só colocado o devido processo legal no texto maior. Se ele colocasse o devido processo legal, que é o princípio dos princípios, o supra-princípio, todos os que derivam dele nem precisariam ser mencionados. O contraditório é um deles. Então, amigos, resumindo, tá? E eu chamo com todo carinho a atenção de vocês aqui, humildemente, pessoal. Lembrem sempre assim, todo ato processual, né, é praticado por algum dos sujeitos do processo, ou seja, órgão jurisdicional e partes, aqui incluídos não somente requerente, não somente requerido, mas todos os sujeitos do contraditório. Contraditório como elemento fundamental, contraditório como elemento chave para a prática de um ato processual que não tenha nenhum vício, nenhuma nulidade, nenhuma anulabilidade. Perfeito? Maravilha, pessoal. Então vamos lá, vamos extrair aquilo que é mais importante, pensando aí principalmente nas nossas provas objetivas, não é? Atos das partes, atos praticados pelas partes. A gente tem como embasamento legal, eu diria no nosso CPC, 3 artiguinhos, tá, pessoal? O 200, o 201 e o 202. A partir do 203 a gente já tem os atos do juiz, tá? Atos das partes, eles se voltam basicamente, atos praticados pelas partes, a verificar de que maneira as partes conseguem trazer os elementos externos ao plano do processo. Regem também esses atos das partes, né, os atos de quaisquer outros intervenientes do processo, ou seja, de terceiros intervenientes, como uma denunciação da lide, né, quando um chamamento ao processo e por aí vai. E esses atos praticados pelas partes, eles são divididos basicamente pela doutrina em atos postulatórios, em atos instrutórios, em atos dispositivos, e aí entram os negócios jurídicos processuais e atos reais. Então, vou repetir, amigos, tá bom? Para ficar bem claro, calmamente, para aqueles que estão anotando também, a quem eu agradeço imensamente pela confiança. Os atos praticados pelas partes podem ser atos postulatórios, instrutórios,
dispositivos, que são os negócios jurídicos processuais, podem dispor, e a gente vai focar daqui a pouquinho neles, e os atos reais, que são chamados também de atos materiais. Vocês estão percebendo, amigos, que eu estou usando pouquinho dos slides, né? Por quê? Porque eu quero muito a atenção de vocês, né? Eu, com toda a humildade do mundo, eu queria muito chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque, embora atos processuais, né, nós tenhamos assim, alguns conceitos, algumas definições, alguns requisitos, algumas hipóteses, inclusive, de aplicação, que são de fácil conhecimento, né? Quanto mais a gente vai assimilando, não só em razão da audição, mas pelo visual também, melhor, né? A gente fixa mais o conteúdo. Né? Eu tive uma professora, apenas abrindo um parênteses aqui, amigos, eu tive uma professora de metodologia no doutorado, que ela falava justamente isso. Ela falava assim, olha, a gente gosta, tem muita gente que gosta do visual, né? Aprende no visual. Ela tem que ter uma imagem para se lembrar de alguma coisa. Tem algumas pessoas que vão mais pela questão da audição. Tudo isso depende de cada um. E uma das coisas que eu gosto bastante é mesclar as duas, né? Mesclar não só a audição, como também o visual, e sem a figura dos slides. Então, por isso que, por enquanto, eu não estou colocando os slides, tá bom? Voltando, pessoal. Atos postulatórios. Vamos falar um pouquinho rapidamente desses atos, né? Primeiro, dessa classificação, depois a gente fala dos instrutórios, depois a gente fala dos atos dispositivos e também dos atos reais ou materiais. Atos postulatórios. Nesses atos postulatórios, as partes manifestam, e os terceiros intervenientes também, obviamente, acabam sendo inseridos aí, manifestam suas pretensões, suas postulações, como o próprio nome sugere, perante o juízo. Isso vai se dividir em pedidos ou em requerimentos. O requerente, o autor, né, quando distribui a sua inicial, esse é um ato postulatório. Ele está postulando ao judiciário o que ele quer para que o seu direito seja reconhecido e a outra parte, evidentemente, seja obrigada a cumprir o comando decisório. Por outro lado, a parte ré, ou a parte requerida, como eu prefiro chamar, a parte requerida também pode postular, ela tem a contestação, ela tem a reconvenção, não é? Então, são exemplos de atos postulatórios. Atos instrutórios, vou caminhar um pouquinho mais rápido, meus amigos. Atos instrutórios são aqueles realizados para influenciar na formação do resultado do processo, para influenciar na formação do convencimento do próprio magistrado. Os atos instrutórios, é através desses atos instrutórios que as partes buscam fazer valer todos os seus direitos. E aí a gente tem não só as alegações, como os próprios atos probatórios. Por exemplo, a utilização das provas em espécie. Então, uma prova pericial é um ato instrutório, não é verdade? A oitiva de testemunhas na audiência de instrução e julgamento é um ato instrutório. O depoimento pessoal das partes, né? Todos os meios de prova são atos instrutórios, justamente que tendem a influenciar na formação do convencimento do magistrado. Maurício, os atos dispositivos ou negociais, né? Os negócios jurídicos processuais, já falo daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? E, por fim, os atos reais, né, ou materiais, que são aqueles, né, praticados utilizando-se para tanto mecanismos de manifestação de vontade que não seja o próprio uso da palavra. Por isso que são chamados de atos reais ou de atos materiais. Eu dou um exemplo para vocês de um ato real, né, praticado pelas partes. Se ela não for beneficiária de justiça gratuita, o pagamento das custas. Ou seja, meus amigos, são manifestações de vontade que não empregam o uso da palavra. A exibição de um documento se enquadra como um ato instrutório e também como um ato real, como um ato material. Né? O comparecimento pessoal às audiências, também a doutrina diz que é um ato real ou um ato material. Perfeito? A gente vai falar daqui a pouquinho dos negócios jurídicos processuais, pessoal, mas antes disso, se vocês permitirem, por gentileza, eu peço a autorização de todos, para que a gente termine os atos das partes, a gente fale um pouquinho dos atos do juiz, do escrivão, chefe de secretaria, e a gente termina com os negócios jurídicos processuais, porque ali tem bastante coisa para falar, não é? Aliás, o 190 tem caído muito em provas objetivas, então eu não abro mão de falar com vocês, tá certo? Então, 200, 201 e 202 atos das partes, eu gostaria apenas de dizer para vocês que desses 3 dispositivos eu focaria muito no 200. E para isso, agora sim,
eu vou colocar um slide para vocês, tá bom, pessoal? A gente passou quase aí meia hora desse nosso bate-papo sem slide, mas agora é hora da gente colocar. Atentem para o artigo 200, deem uma olhadinha. Aí está, pessoal, muito importante esse artigo 200, porque ele diz assim: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, a modificação ou extinção de direitos processuais. Se a gente pensar em atos unilaterais, vou fazer aqui um destaque, pessoal, né? A gente pode citar contestação, por exemplo. Se a gente falar de um ato bilateral, a gente pode pensar, vamos assim falar, um pacto, né, de impenhorabilidade, tá certo? São exemplos, né, que a gente pode trazer aqui em relação a declarações unilaterais ou bilaterais. Mas o mais importante, penso eu, seja esse parágrafo único do artigo 200, pessoal. Por quê? Porque o parágrafo único diz que a desistência da ação, e a gente não está falando aqui em desistência recursal, né? Muita gente fica fazendo um paralelo, e é importante que a gente faça esse paralelo, justamente para dizer que é a desistência da ação, não desistência recursal. Desistência recursal, a gente tem ela lá no 998. A desistência da ação só produzirá efeito após homologação judicial. Perfeito? Nós necessitamos de homologação judicial. Maurício, mas por que isso, né? Por que a gente precisa, na verdade, dessa homologação? Porque é uma opção legislativa. E essa desistência da ação, ela precisa ter a homologação judicial. A gente precisa saber em que momento que ocorreu essa desistência, se vai precisar do consentimento, né, da parte contrária ou não, da parte ré, da parte requerida ou não. A gente tem justamente a chamada estabilização objetiva do processo também, se a gente olhar lá no 329 como um elemento que acaba influenciando. Ou seja, amigos, nós precisamos tomar bastante cuidado, né, quando, por exemplo, a parte autora, a parte requerente vai desistir da ação, vai desistir do prosseguimento da ação. Por isso a necessidade da homologação judicial. Pode ser que ela desista, né? E a gente tenha o consentimento, né, da outra parte, pode ser que não, a gente não sabe o que vai acontecer. Se a parte requerida tem uma reconvenção também, a gente não sabe, né? Então, por isso a necessidade da homologação judicial. Perfeito? Finalizamos os atos das partes, vamos falar um pouquinho a respeito dos atos praticados pelo juiz. Em relação aos atos praticados pelo juiz, amigos, eu sugeriria principalmente, como eu já disse a vocês, os artigos 203, 204 e 205. Nós temos os pronunciamentos, os atos materiais que são praticados pelo juiz e que se subdividem em atos instrutórios, em atos de documentação, tá certo? Desses dispositivos relacionados aos atos do juiz, eu destacaria do 203, 204 e 205, o 203. E eu vou dizer para vocês por quê, meus amigos. Porque o 203, ele basicamente traz nos seus parágrafos, né, no primeiro, segundo, terceiro e quarto, uma tentativa de definição de conceito de sentença, de decisão interlocutória, de despacho e de atos meramente ordinatórios. Maurício, mas isso não é tarefa do legislador. E eu concordo plenamente, amigos, né? Não é incumbência do legislador ficar definindo o que é sentença, o que é decisão interlocutória. Isso é tarefa da doutrina. Mas o legislador, olha, desde o CPC de 1939, ele já tem essa, entre aspas, né, missão embutida de tentar definir, tentar trazer alguns conceitos. Eu recomendo muito o artigo 203, pessoal. Mesmo sendo concurso para a Procuradoria do Estado, né, mesmo sendo concurso para a advocacia pública, a preparação, eu recomendo muito. E por que isso? Porque o 203, ele basicamente diz assim, pessoal, vou ler rapidamente para vocês, no caput. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Isso eu digo, são pronunciamentos nos autos, né? O juiz ele atua muito além disso, né? O juiz, por exemplo, pode ser diretor do foro. O juiz, por exemplo, ele pode atuar, dependendo da comarca onde ele esteja, ele pode ser o corregedor do presídio, o corregedor da cadeia. Tem uma série de situações que acabam implicando no aumento da atuação do magistrado. Pronunciamentos nos autos
são esses, né, que nós temos aqui, sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Aí o legislador faz o quê? No parágrafo 1º, ele tenta trazer uma definição de sentença. Aí diz assim, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, porque nós temos algumas situações, pessoal, algumas ações, melhor dizendo, que tem um trâmite especial, tem um trâmite diferenciado. É um procedimento especial, né, diferenciado. Não cai digamos assim, no caráter residual do procedimento comum. Eu digo, embargos de terceiro, inventário e partilha, monitório, uma série, né? Vocês sabem bem aquelas ações que têm um procedimento especial. E essa ressalva que se faz no parágrafo 1º é para dizer que, por exemplo, em algumas ações com procedimentos especiais, nós temos a possibilidade de duas sentenças, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Ação de divisão e demarcação, né, de terras. Ali a gente tem a possibilidade de duas sentenças. Então, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento do juiz por meio do qual, com fundamento nos artigos 485 e 487, o 485 tratando das sentenças, muito bem, meus amigos, terminativas, né, aquelas que não enfrentam o mérito, e 487, que enfrentam o mérito, Maurício, as definitivas, não é? Então é o pronunciamento do juiz, com fundamento nesses artigos, que põe fim a uma fase cognitiva do procedimento comum. Por isso a ressalva em relação aos procedimentos especiais no início, tá bom, pessoal? Põe fim a uma fase cognitiva, não extingue o processo, a gente jamais vai falar isso, eu tenho certeza absoluta, porque sentença era o ato do juiz que colocava termo ao processo numa redação anterior do CPC de 73, originária, que depois foi modificada por conta da adoção do sincretismo processual. Lembram, amigos? 2005, 2006, a gente inseriu a fase de cumprimento de sentença, não é? O processo sincrético. Ou seja, nós temos uma sentença condenatória, vamos imaginar, né, o pagamento de uma determinada quantia, e nós, nos próprios autos, já começamos a fase de cumprimento daquela sentença. A fase cognitiva e a fase executiva depois com o cumprimento de sentença. Então, sentença é o ato do juiz que, com base no 485 ou 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. As hipóteses de extinção da execução estão lá no 924, mas a gente vai falar bastante ainda no nosso bate-papo sobre execução. Parágrafo 2º, pessoal. Uma definição de decisão interlocutória por exclusão. O legislador fez isso. Ele diz assim, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória, né, com caráter decisório, que não se enquadra no parágrafo 1º. Quer dizer, é todo pronunciamento do juiz que tenha cunho decisório que não se enquadre no conceito de sentença. Aí é decisão interlocutória. Perfeito? Parágrafo 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Os despachos são justamente para a movimentação do feito, não é? É o cite-se, é o intime-se, designa-se a audiência de instrução e julgamento, e contra os despachos, evidentemente que não tenham conteúdo decisório, porque alguns despachos acabam tendo conteúdo decisório, mas isso é uma questão que a gente vai trabalhar, podemos trabalhar um pouquinho mais para frente, tá bom, pessoal? Mas como eles não têm via de regra, vocês sabem muito bem que contra os despachos não cabe recurso. Perfeito? A gente vai falar disso também quando nós estudarmos recursos. E por fim, os atos meramente ordinatórios. Parágrafo 4º, muito importante dentro do estudo dos atos processuais. Muito importante. Os atos meramente ordinatórios, como juntada, como vista obrigatória, vista dos autos ao MP, por exemplo, né, em razão da sua atuação como fiscal do ordenamento jurídico, lá do 178, esses atos independem de despacho, os atos meramente ordinatórios, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Então vejam o que é que o legislador fez aqui, pessoal, basicamente, né, nesse dispositivo. No 203. Ele fala dos pronunciamentos praticados pelo juiz, ele tenta definir cada um deles, né, sentença, decisão interlocutória, despacho, vem numa ordem até hierárquica, podemos assim afirmar, né, sentença, decisão interlocutória, despacho, e depois ele fala, olha, alguns atos, como juntada, vista obrigatória, pode deixar com o servidor, o juiz só vai rever quando for necessário. O próprio servidor pratica estes atos, chamados de meramente ordinatórios. 203, parágrafo 4º, é um dispositivo muito importante mesmo.
e já foi cobrado várias vezes em provas objetivas. Para a gente arrematar essa primeira metade, não se esqueçam então também, amigos, dos atos praticados pelo escrivão ou chefe de secretaria, depende muito da terminologia que cada tribunal acaba adotando, né? E esses atos praticados pelo escrivão-chefe de secretaria estão mencionados no artigo 206 ao 211. 206 ao 211, exatamente isso. O 206, por exemplo, é um dispositivo que diz assim, olha, ao receber a petição inicial do processo, o escrivão ou chefe de secretaria vai autuar, mencionando o juízo, a natureza do processo, né? Tem todo um aspecto, digamos assim, material, né, de movimentação do feito. Incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria. Ele vai numerar, depois o 207 fala isso, ele vai numerar, vai rubricar todas as folhas dos autos, aí a gente já está pensando principalmente em processo físico, né, que a gente ainda tem bastante, a gente não tem só processo eletrônico. Tem dispositivo que fala sobre os termos de juntada, de vista, termos de conclusão, que vão constar de notas datadas e rubricadas também pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria, enfim, e por aí, né? E vai até o artigo 211. Praticamente, eu diria para vocês, são dispositivos cuja leitura, né, é aquela leitura que a gente deve fazer, principalmente se a gente quiser lembrar de alguma coisa em véspera, né, de prova objetiva, são leituras que não trazem assim tanta dificuldade, principalmente perguntas que eventualmente são formuladas, elas exigem praticamente conhecimento de texto de lei, tá bom? Em relação aos atos praticados por escrivão-chefe de secretaria, eu ficaria um pouquinho mais tranquilo. Eu pensaria principalmente nos atos processuais praticados pelas partes e também pelo juiz. Perfeito? Pessoal, terminados esses atos, a gente termina então a nossa primeira metade.